Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa, o Gente da Gente de hoje. Como todos já sabem, nosso programa, o Gente da Gente, está sempre trazendo um personagem da Bíblia Sagrada. E hoje o personagem não sou eu quem revelo e não vou revelar para vocês, mas é a minha amiga Júlia Nobre. Ô Júlia, traz para nós quem será o personagem de hoje. Eu estava cumprindo a lei, eu estava me lavando, me purificando e mesmo dentro da minha casa, o rei do terraço do palácio dele me viu e ele me desejou. E eu era uma mulher casada, eu não queria nada daquilo e eu falo no passado porque depois de se deitar comigo, o rei entregou meu marido para a morte. E após esse fato, ele quis se casar comigo. Ele também quis ter um filho. Nós tivemos esse filho, porém, ele veio a falecer também. A minha história é marcada por grandes sofrimentos e perdas. Mas o rei, ele se arrependeu. O profeta confrontou ele e ele se arrependeu, ele alcançou misericórdia, mas o profeta também falou que a espada nunca sairia da casa dele. Eu me lembro disso. Significa que os seus descendentes sempre iriam, alguns, morrer de uma forma violenta. É pesado. São as consequências do pecado. Tem gente que acha que é só uma aventura, mas não. É morte e destruição. Mas Deus é misericordioso. Ele perdoou o rei e eu também encontrei redenção para a minha vida. Deus foi misericordioso para comigo também. Eu fui aquela que gerou o sucessor do rei, aquela que gerou o rei Salomão. Eu sou Betseba. Bom, o personagem de hoje, vocês já descobriram, é Betseba, isso mesmo, aquela mulher, que todos quando falamos de Betseba não temos como entrar na mensagem dessa mulher sem antes falar daquilo que aconteceu entre ela e o rei Davi. Muitas vertentes, existem muitas linhas de pensamento, mas eu vim com a minha linha de pensamento para falar para você sobre esta mulher. Betseba foi uma mulher que se envolveu num ato de adultério ali com o rei Davi. Mas tudo se deu início, a Bíblia relata que Davi ele estava em seu palácio, dentro do seu palácio, no ambiente dele, estava ali. E a Bíblia relata que ele então, do seu terraço, ele avista uma mulher se banhando. E quem era essa mulher? A Betseba. A Bíblia declara que ele então se sente atraído. O olhar dele fica fixo naquela mulher. Ele manda chamar ali um dos seus soldados e expõe diante daqueles homens e fala, olha, mande chamar a Betseba. Traga essa mulher. Como quem diz, eu quero ela aqui, diante de mim. E ele queria, com outras intenções, ele não só queria falar, conversar, discutir assuntos, não, ele queria algo a mais com aquela mulher, uma mulher atraente, uma mulher muito bonita, uma mulher viçosa, uma mulher que chamava a atenção, provavelmente. E a Bíblia diz que então, Davi manda chamar a Betseba e ela se apresenta. Agora, como ela chega ali? Ela chega ali porque quer, ela chega ali por uma atitude e uma definição própria e pessoal. Porque nessa vertente a Bíblia diz que eles acabam se relacionando e eles então têm ali os seus momentos e se relacionando acaba engravidando Betseba. A Bíblia diz que essa mulher engravidou de Davi. É verdade, filho de pecado. A Bíblia diz que o próprio Natã repreendeu, chamou a atenção de Davi, como quem diz, Davi era para você estar numa batalha, Davi você era para estar numa guerra, Davi você não era para estar aqui no palácio. Como quem diz assim, você deixou o seu alvo, você deixou o seu foco, acabou que se envolveu com essa mulher e tudo aquilo que era para ter feito, você não fez. Tudo aquilo que era para acontecer não aconteceu. Você coloca Urias de frente da batalha, você coloca os soldados diante da guerra e a sua responsabilidade de estar na guerra ficou para trás. Você colocou e transferiu para terceiros, para outras pessoas. Olha, a gente vai vendo que a atitude dessa mulher, muitos acabam falando, foi, adultérios de Davi com Betseba. Sim,
Foi porque ela era uma mulher casada. Foi sim porque, né, um adultério também, não só pela expressão de que ela era casada, mas uma traição muito grande, porque Urias era amigo de Davi. E mais do que isso, vamos dizer que essa mulher, se ele se volta, né, para o lado amizade, como o Jonathan e Davi eram amigos amabilíssimos, né, ele respeitava aquela, vamos dizer assim, amizade que ele tinha com Jonathan, filho de Saul. E por que não foi assim também com Urias? A gente vai vendo que a maldade ela vai se intensificando na mente, no coração das pessoas. A Bíblia chega a dizer que, né, o coração do homem ele é muito enganoso. Quem o conhecerá? Ele é perverso, ele é corrupto, ele é um coração maligno. E assim também se encontrava o coração de Davi naquele momento. Davi parecia que estava ludibriado, envolvido, estava ali encantado pela beleza de Betseba. E aquela mulher, por sua vez, ela não grita, ela não faz estardalhaços, ela acaba meio que se apresentando no palácio e se deita com Davi. Na minha linha de raciocínio, de pensamento, penso eu que aquela mulher podia ter gritado, ela podia ter feito um estardalhaço, ela podia ter chamado a atenção de todas as formas. Aí há quem diga, não, mas ele é a autoridade, ele é o rei. Não, ele tinha ali todo o domínio, ele tinha ali toda, né, a autoridade como rei. Sabemos que toda autoridade é constituída por Deus, mas não é para usar, né, da autoridade, não é para usar de forma maligna, não é para se beneficiar. Ali é como se ele usasse da autoridade para se beneficiar, para benefício próprio. Então ele pede como se ele falasse, eu posso ter a mulher que eu quiser, inclusive a mulher do meu melhor amigo, vamos dizer assim, né? Isso aqui pode se dizer melhor amigo. Não era melhor amigo, né? Não era, mas era um amigo. Era um amigo. E por que não estar ali, né, usando de alguma forma o lado positivo e bom da situação? Porque ele escolheu justo a pior parte, que foi matar Urias, que foi colocar ele na frente de batalha, esposa de Betseba, né? Que foi, né, destruir ali a amizade, que foi mostrar para os demais soldados a reputação dele, porque a reputação de Davi naquele momento, né, não foi a melhor reputação, foi a pior. E assim também eu digo que foi a de Betseba. Foi a de Betseba. Eu quero falar muito mais sobre isso no próximo bloco, porque agora nós vamos a um break, daqui a pouquinho estamos de volta. Bom, de volta ao nosso programa. A gente da gente hoje está trazendo um personagem da Bíblia Sagrada que é Betseba. E eu não tenho como falar dessa mulher sem antes falar de Davi, o rei Davi. Um homem que poderia ter sido um grande exemplo para os seus soldados, um homem que estava numa fase de guerra, vivendo ali um tempo de batalha, mas a Bíblia Sagrada relata que ele então coloca todos os seus soldados para a rua, né, para aquele tempo de guerra, de batalha, e ele mesmo fica dentro do palácio. E lá em cima, né, no terraço, numa fase, né, no nível superior, eu digo numa fase de maldade e num nível também de maldade muito grande, porque é lá do seu alto, né, palácio e no terraço é que ele vai observar a Betseba se banhando, uma mulher bonita, uma mulher, né, atraente, uma mulher que chamava a atenção. E esse homem, Davi, ele não se poupou. Ele pede para que traga até a mim a Betseba. E levaram essa mulher até a Davi, e Davi se deita com ela, engravida essa mulher e acabam que aquele filho, fruto de um pecado. Sabemos que o salário do pecado é a morte. Se Davi não reconhece os seus erros, como diz lá no Salmo 51, se ele não se arrepende, também seria uma vítima, seria um homem que estaria morto, né? Estaremos falando dele agora não, com um homem, né, que sobreviveu, não, mas um homem que havia sido morto. Mas falando de Betseba, pastora, o comportamento desta mulher,
O que a senhora traz, né? À luz do Evangelho, a palavra do Senhor. Vamos dizer que essa mulher foi forçada? Fato é que foi forçada a estar no palácio, a chegar diante do rei Davi, se deitar com aquele homem, sim. Mas ela poderia ter gritado, poderia ter feito estardalhaço, ela poderia ter chamado a atenção de muitas pessoas. Sabemos que naquele tempo, a autoridade constituída por Deus, como ainda nos dias de hoje, a Bíblia diz lá em Romanos 13 que toda alma esteja sujeita à autoridade, porque toda autoridade é constituída por Deus e quem resiste à autoridade resiste a Deus. Só que Deus, Ele ensina que devemos usar a nossa autoridade não para benefício próprio nosso, não, mas em favor das pessoas, de poder resguardar as pessoas. E Davi foi diferente. Pelo contrário, ele trouxe ameaça para aquela casa, ele trouxe divisão, ele trouxe morte, ele trouxe adultério, ele trouxe coisas ruins. Por quê? Estava contaminado pela malícia. Tem muitas pessoas contaminadas pela malícia que elas acabam, de alguma forma, quebrando todos os protocolos. Aquele homem, ele era para ter se submetido à palavra de Deus. Aquela mulher era para ter agido de uma outra forma. Peraí, eu vou fazer como fez ali o José, que ficou com as roupas nas mãos, mas a Bíblia relata que ele não caiu no pecado, traindo ali o seu senhor, porque ele não se deitou com a esposa de Potifar. Poderia ter sido essa mulher assim também? Sim. Ela poderia ter se resguardado? Sim. Ela poderia ter agido de forma diferente? Poderia. Mas estamos vendo que ela também acabou sendo conivente. Ela consentiu, com todo aquele cenário, com toda aquela história, com aquela situação, ao ponto de ter se casado com ele, ao ponto de ter chegado aonde chegou. Ou seja, temos relatos bíblicos, temos personagens da Bíblia Sagrada, heróis que entraram na galeria ali da fé, de Hebreus, quando Hebreus fala sobre aquelas mulheres, aqueles homens, pessoas que não se voltaram contra a palavra, mas foram fiéis até a morte. Ou seja, essa mulher, ela poderia ter rejeitado tudo. Ela poderia ter gritado também, Ah, pastora, mas ele era uma autoridade, então ela era para ter feito tudo quanto ele então queria, E ela acabou fazendo mesmo, ela acabou servindo ao pecado, servindo ali ao engano, ao erro. Ou seja, entendo eu e interpreto, com todo o conhecimento, eu interpreto que essa mulher poderia ter feito as coisas de forma diferente. Ela poderia ter sido um exemplo. Peraí, eu perco a minha vida. Se ele é autoridade, eu sou uma pessoa que eu quero manter a minha idoneidade, a minha integridade, a minha sinceridade. Eu não quero trair o meu marido. Então, que me mate. Que morra eu, mas que eu morra fazendo aquilo que é correto. Como João Batista, ele foi pregar ali, tanto ali contra o adultério, sobre o pecado ali, estava ele fazendo ali proclamando aquela situação toda, diante do que aconteceu com Herodias, Salomé, Enfim, uma traição ali, explícita. Ele foi cobrar ali aquele homem e a Bíblia Sagrada diz que ele perdeu a vida? Perdeu, mas ele perdeu praticando o bem. Queridos, se conseguirmos fazer isso, estamos fazendo também aquilo que agrada o coração de Deus. Você praticar o que é correto, você praticar a palavra, certamente você não vai ver a morte, porque Deus vai te poupar dos laços do passarinheiro, de todo o mal, de toda a malignidade e maldade. Que morramos por amor ao Evangelho, que soframos. A gente tem visto em outros países que não pode se pregar ali o Evangelho, mas tem pessoas que lá pregam a palavra. Pastora, mas padecem com a própria vida. Todas elas são, ali, muitas delas ali decapitadas, mortas, mas fizeram aquilo que apraz, fizeram aquilo que agrada o coração de Deus, que foi ter ali morrido por amor ao Evangelho. Se for assim a nossa morte, estamos bem. Então, assim, o que pode se dizer dessa mulher? Que ela acabou mesmo que vivendo ali um consentimento, mútuo. Tudo o que aconteceu foi o que ela também, permitiu que acontecesse, foi estuprada. Que fosse estuprada, que fosse. Mas ela tinha ali a boca que ela podia gritar, podia berrar, podia espernear. E se depois fosse morta, que fosse. Mas por amor a Deus está valendo.
Ou seja, que isso fique de lição e sirva de lição para nós nos dias atuais. Que não venhamos compactuar com o erro, com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. E o adultério, Deus nunca foi a favor do divórcio. O adultério aos olhos do Senhor é abominável, é pecaminoso. É adultério, é pecado. Então, não podemos compactuar com esse erro. Então, a perversidade, a maldade começou ali na vida, né, do próprio Davi. No próprio Davi. Mas por quê, pastora? Porque ele poderia ter evitado tudo isso. Foi um desgaste muito grande para várias famílias, para várias pessoas e os soldados do Davi. O que enxergaram ali Davi? Qual foi a mensagem que Davi passou pedindo para que chamasse a esposa de Urias? Olha, nós vamos agora, Vamos observar através da Júlia. A Júlia vai trazer agora um VT para nós de como é que seria a Betseba nos dias atuais. Júlia, é com você. Eu trabalhava muito no turno da noite. Eu era uma professora de uma faculdade lá no centro da cidade. Eu sempre gostei muito de poder ajudar as pessoas. Acontece que teve uma ocasião nesse trajeto, porque eu morava longe do trabalho, ia sozinha durante a noite, teve uma situação que me marcou muito. Foi o dia em que um homem, de repente, me surpreendeu e ele me abordou e eu achava que ele iria me assaltar, sinceramente. Já houve casos parecidos e eu achei que ele ia me assaltar. Tanto que eu falei que ele podia ficar com a minha bolsa, que não tinha problema, eu só queria que aquela ocasião parasse, eu queria realmente não oferecer uma resistência para que eu pudesse logo seguir o meu trajeto e chegar na minha casa. Só que ele ficou me olhando e a intenção dele não era me assaltar. Ele ficou me olhando e pediu para eu tirar. Enfim, ele me forçou a ficar com ele, essa foi a verdade. E como eu disse, isso me marcou muito. Foram 3 anos que eu parei a minha vida praticamente, foram muitas sessões de terapia, mas eu posso dizer que eu consegui levantar a cabeça. Posso dizer que eu consegui seguir em frente. Foi um processo longo, mas me alivia saber que houve justiça. E hoje eu ajudo pessoas que são vítimas, assim como eu, que foram vítimas, e que hoje eu mostro para elas que há uma saída, que ainda tem como elas seguirem com a vida, que podem voltar a viver. Eu sou uma psicóloga e eu gosto de continuar ajudando as pessoas a superarem esses fatos que aconteceram, infelizmente. Eu sou Betseba nos dias de hoje. Bom, então vamos ficar agora com a palavra final. Bom, eu trago para vocês o seguinte, pessoal. O poder da decisão é do ser humano. A palavra diz, olha, ela enfatiza: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. A dica é: escolhe, pois, tu a bênção e não a maldição. Então fica aqui a dica, o adultério, a prostituição, a lascívia, é tudo pecado, tá? Aos olhos de Deus. Então, se tem alguém praticando essa injustiça com o seu corpo, com a sua mente e com outras famílias, com outras vidas, pare enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Fique na paz, que Deus te abençoe e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau.